né? A gente tem casos aí de assédio moral e até assédio sexual, onde os trabalhadores ou as trabalhadoras chegaram até cometer suicídio e deixaram isso por escrito, né? Aquele caso que aconteceu há uns 3, 4 anos atrás, daquele engenheiro da Toyota, lá no Japão, em que ele foi assediado moralmente durante muito tempo, né, pelo chefe dele, e aí ele chegou a cometer suicídio. Quando ele cometeu suicídio, ele disse, né, na carta que infelizmente ele escreveu, ele dizia que o motivo era a vergonha que ele estava passando devido aos comentários, às críticas que o chefe fazia a ele. Então, veja, é algo tão grave, que pode levar uma pessoa, né, tamanha dor que provoca na pessoa, no ser humano, que pode levar esse ser humano a tirar a própria vida. Então, falar de assédio moral, assédio sexual, é sim falar sobre saúde mental no trabalho. Eu vejo que, às vezes, algumas profissionais, e eu vou falar profissionais de uma forma mais ampla, para não falar especificamente de nenhuma profissão, têm uma visão muito limitada sobre o que é saúde mental no trabalho e acredita que assédios não tem nada a ver com saúde mental no trabalho. Como assim? Eu quero trabalhar com saúde mental, mas eu vou trabalhar com assédios? Ledo engano, sabe? Por quê? Porque quando você vai trabalhar com saúde mental no trabalho, você tem que estar preparada para trabalhar com a luz e com a sombra da organização. Porque lembra, a gente não vai fazer psicoterapia quando a gente trabalha com saúde mental no trabalho na consultoria. Nós trabalhamos com a organização, com o sistema organizacional. A gente não fica com foco no individual. O foco no individual é da psicologia clínica e que faz muito bem e que é importante, ok? Mas eu estou falando da consultoria, que é uma atividade que eu exerço há 22 anos. Na psicologia organizacional e do trabalho, eu trabalho há 37 anos. Hoje é dia 10, dia 12, depois de amanhã vai fazer 37 anos que eu me formei, né? Então, sempre nessa área organizacional e nesses 22 anos, últimos 22 anos na consultoria. Então, falar de assédio moral e sexual no trabalho é falar, sim, de saúde mental no trabalho. Se você tinha dúvidas sobre isso, então amplia aí a tua percepção, a tua consciência, porque nós estamos falando de saúde mental no trabalho. E aí, esse número que eu trouxe para você, né, de 2020 a 2023, 419.342 ações trabalhistas envolvendo assédio moral e assédio sexual. E ainda falando um pouquinho sobre números, né, para você ter o panorama, eu sempre gosto de primeiro falar um pouquinho do panorama, assim, de que contexto é esse que nós estamos vivendo em relação ao tema que eu vou abordar. Sim, infelizmente, o assédio sexual, ele tem uma questão de gênero, tá? As mulheres sofrem mais assédio sexual do que os homens. No assédio moral, também as mulheres, mas tem também a comunidade LGBTQI+, que também sofre, infelizmente, assédio moral, tá? Muito preconceito, muita discriminação e assédios também no trabalho. Quando a gente fala em canais de denúncias, né, que tem para o assédio moral e sexual, né, 52% dos profissionais que denunciam são vítimas de assédio no Brasil, e 12%, somente 12% das vítimas denunciam o assédio sofrido. Veja, ainda é um número muito pequeno. Né? Porque a ação trabalhista, ela ocorre depois que essa pessoa se desligou da empresa. Então, muitas vezes, ela não quer fazer a denúncia para o canal de denúncia enquanto ela está ali na empresa, muitas vezes por medo de ser demitida, de retaliação, enfim, mas quando ela sai da empresa, ela faz a denúncia e entra com uma reclamatória trabalhista. Né? Alguns outros números aqui que eu acho que é importante a gente trazer, deixa eu ver aqui, né? Eu vou até pôr o óculos aqui, que eu estou com a tela aberta, mas eu não quis projetar, hoje eu não quis fazer projeção aqui com vocês, e eu vou comentar aqui.
Assédio não é denunciado e os resultados da pesquisa feita pela URGS do Rio Grande do Sul vai falar que menos de 10% das pessoas assediadas denunciam. E aí, por quê que menos de 10% denunciam? Porque elas achavam que não tinham provas ou testemunhas, acreditavam que os canais disponíveis não encaminhariam suas denúncias. Olha só, a falta de credibilidade, né, desses canais, infelizmente. E também tiveram receio do assediador interferir diretamente no processo. A falta de credibilidade do processo, né? E não sabiam a quem ou onde recorrer. Também tem essa falta de informação em relação aos assediados, assim, onde que eu recorro? Para quem eu recorro? Né, quando eu sofro um assédio no trabalho. Então, isso é uma pesquisa, esse dado é de uma pesquisa da URGS, né, que é uma instituição da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né. Quando a gente vai, nós enquanto psicólogas vamos trabalhar com esse tema nas organizações, é importante que a gente lembre que a gente não vai trabalhar com aspecto legal, né? Quem trabalha com aspecto legal são os advogados. Nós vamos trabalhar sim, temos que ter conhecimento sobre o aspecto legal, mas nós vamos trabalhar com o aspecto psicológico, emocional, né, dessas vítimas e até mesmo do assediador, de quem assedia, porque quem está assediando também está doente, também precisa, ou doente moralmente, ou doente psicicamente, ele precisa também de orientação, de um acolhimento e de ser cuidado também, porque senão ele vai reproduzir isso com outras pessoas, né? Então, a legislação, ela vai dizer o seguinte, né? Quando a gente vai lá na Constituição Federal, a Constituição Federal, a República Federativa do Brasil tem como fundamentos a dignidade da pessoa e o valor social do trabalho e é assegurado o direito à saúde, ao trabalho e à honra. Olha só. Quando você vai no Código Civil, aquele que por ação ou omissão voluntária negligencia ou tem uma imprudência, né, de violar o direito e causar dano ao outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Artigo 186 do Código Civil. E a Lei 14.457 de 2022, que é a Lei do Trabalho Mais Mulher, que vai falar que o assédio sexual e outras formas de violência no ambiente de trabalho devem ser evitadas, prevenidas. Então, sempre que nós vamos trabalhar com algum tema, né, eu vejo que às vezes algumas profissionais têm aquela ansiedade de já querer saber como que faz, como que eu faço, como que a gente intervém, como que é. Antes disso, a gente precisa dar um passo atrás, estudar esse tema, né, conceitualmente, sentar, estudar, pesquisar, ver o que tem de mais atual, para depois a gente ir para a consultoria, poder fazer as intervenções com o método, né, para que você tenha a tranquilidade, a segurança de que você está sendo realmente assertiva, que você vai garantir a qualidade, que você vai garantir a integridade das pessoas envolvidas no tema, na situação, no trabalho que você vai desenvolver. Então,